O feudalismo foi um modo de organização social, política e cultural, baseado no regime de servidão, onde o trabalhador rural era o servo do grande proprietário de terras, o senhor feudal. O feudalismo promoveu uma reestruturação no modelo de organização social, política, econômica e cultural dos países da Europa Ocidental. O sistema criou um modo de produção que marcou o início da Idade Média, após a queda do Império Romano. O feudalismo surgiu depois da desintegração do Império Romano, devido às invasões bárbaras no século V, mas esses invasores não destruíram tudo na civilização romana, pois as novas sociedades que estavam surgindo eram uma mistura de povos, dos conquistadores e dos conquistados. A sociedade feudal na Europa teve características romanas. Uma delas foram as vilas, ou seja, as grandes propriedades de terras que mais à frente deram origem aos feudos. O cristianismo, organizado pela Igreja Católica, que ajudou e muito a preservar a cultura greco-românica e que tinha o poder cultural da época. Um dos motivos que levou ao surgimento do feudalismo foi o processo de ruralização, que ocorreu com a população em razão da economia ter sofrido uma redução nas atividades comerciais com a crise de Roma. A invasão dos povos bárbaros também foi um dos motivos que favoreceu o início do feudalismo, pois com a tamanha violência, os romanos foram obrigados a se afastarem da cidade, levando consigo os camponeses. A insegurança e violência fez com que os feudos se espalhassem por diversas regiões. Como os reis não tinham subsídios econômicos e nem militares para proteger as populações dessas áreas, a responsabilidade passou a ser dos senhores feudais. Nestas vilas romanas, pessoas menos ricas buscaram trabalho e a proteção dos grandes senhores romanos e fizeram com eles um trato de colonato. Ou seja, os mais pobres poderiam usar as terras, mas seriam obrigados a entregar parte da produção destas terras aos senhores proprietários. Isso fez com que o antigo sistema escravista de produção fosse substituído por esse novo sistema servil de produção, no qual o trabalhador rural se tornava servo do grande proprietário. O sistema teria surgido a partir da junção de dois elementos que pertenciam a civilizações diferentes. O colonato representava um modo de produção exercido pelos romanos, no qual os camponeses produziam para os donos da terra em troca de proteção. E o outro elemento era comitatus, característica dos povos bárbaros que consistia na relação de lealdade entre guerreiros e chefes tribais, e que serviu de inspiração para a relação desenvolvida entre os membros da nobreza no feudalismo. A economia sofreu uma retração das atividades comerciais. As moedas perderam seu espaço de circulação e a produção agrícola ganhou caráter subsistente. Nesse período, a crise do Império Romano favoreceu um processo de ruralização das populações, que não mais podiam empreender atividades comerciais. Isso ocorreu em razão das constantes guerras promovidas pelas invasões bárbaras e a crise dos centros urbanos constituídos durante o auge da civilização clássica. Em linhas gerais, a economia feudal se desenvolveu graças ao processo de ruralização desencadeado pela crise do Império Romano. Sem poder usufruir de baixos custos de produções obtidos pela grande mão de obra escrava disponível, os grandes proprietários começaram a arrendar suas terras com o objetivo de garantir as condições necessárias para o próprio sustento. Ao mesmo tempo, a desvalorização de atividades comerciais por parte dos povos germânicos também foram de grande importância para a consolidação de uma economia predominantemente agrária. Características. A sociedade no feudalismo era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais estanques. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. A sociedade feudal baseava-se na existência de três estamentos sociais: a nobreza, o clero e os servos. A nobreza, apesar de existirem reis, eles não possuíam muito poder político. São as figuras dos senhores feudais que mais chamavam a atenção. Afinal, eles eram os maiores proprietários de terras. Eles controlavam as atividades econômicas e tinham pequenos exércitos capazes de defender seus vassalos. Os senhores da nobreza,
Eles tinham total poder sobre seus feudos. Eles podiam ter suas próprias leis e seu próprio sistema de justiça. Além disso, eram eles que começavam ou terminavam guerras, sendo responsáveis pela defesa militar e proteção das suas propriedades. O clero e a igreja no feudalismo. Bom, a Igreja Católica era a principal instituição da época, a qual não apenas ensinavam a moral e os costumes, como também possuíam terras e mosteiros como escolas e locais para atendimento aos pobres e doentes. Nesse tempo, não havia unidade social nem política. Tudo era descentralizado. O único vínculo da unidade existente era o da fé cristã. A igreja detinha praticamente todo o conhecimento da época em suas grandes bibliotecas e monastérios. Ela mantinha trabalho de copa e tradução do grego para o latim. A mobilidade social não era estendida como hoje se pensa em mudança de classes. Era comum cada indivíduo permanecer no seu grupo e se desenvolver, porém era possível a mudança. Alguns camponeses tornavam-se religiosos ou capitães, assim sendo também como nobres se tornavam membros do clero. Bom, os servos não eram escravos, eram tratados como pessoas normais. Sua função era cultivar a terra e seu produto servia como para o seu sustento e de sua família, como também para o senhor que o protegia e cedia a terra. Caso o servo morresse, sua terra e seus bens ficavam para os seus filhos. Afinal, não era lícito ao senhor vender as terras de seu servo. Bom, os servos camponeses formavam a maioria da população do feudo. Não tinham a propriedade da terra e estavam presos a ela por uma série de obrigações devidas ao seu senhor. Embora não pudessem ser vendidos, como se faziam com os escravos no mundo antigo, não podiam abandonar a terra sem a permissão do senhor. Na sociedade feudal, ainda encontramos os chamados vilões e os ministerais. Os vilões eram geralmente descendentes de pequenas propriedades romanos que, não podendo defender suas terras, entregavam-nas a um senhor em troca de proteção. Por essa origem, eles recebiam um tratamento diferenciado, com menos deveres que os servos. Os ministerais eram os funcionários do senhor feudal encarregados de administrar os trabalhos e arrecadar impostos. Os feudos eram divididos em várias partes, cada uma com a especificidade funcional. A divisão era dada da seguinte forma: primeiro, o manso senhorial; segunda, o manso servil; terceiro, as terras comunais. No manso senhorial, local onde o senhor feudal habitava, juntamente com sua família, encontravam-se as mais importantes construções dos feudos, como o castelo, os fornos e os moinhos. Nessas terras, os servos trabalhavam, alguns dias da semana, exclusivamente para o senhor feudal. As terras arrendadas, ou manso servil, equivaliam às porções de terra onde habitavam os camponeses e suas famílias. Nesse local, os servos praticavam agricultura para sua subsistência e eram obrigados a entregar grande parte da colheita para o senhor feudal, proprietário da terra. As terras comunais, que na verdade integravam parte das terras do manso senhorial, eram formadas por pastos e florestas. A posse da terra era coletiva. Tanto o servo quanto os nobres podiam retirar lenha e coletar frutos. Dessa forma, as relações de servidão eram mantidas dentro dos feudos, onde os servos deveriam cumprir várias obrigações e jurar fidelidade aos nobres, em troca de moradia nas terras dos senhores feudais. Além da fidelidade, diversos tributos eram pagos pelos servos aos senhores. A corvéia era um desses tributos,
e o seu pagamento consistia no trabalho obrigatório de 2 a 3 dias por semana no cultivo do manso senhorial. Esse tributo também podia ser pago na construção de estradas e pontes. Outro tributo pago pelos servos ao nobre era a talha. Por causa dela, os camponeses deviam repassar grande parte das suas produções para os senhores feudais. Além disso, existiam as chamadas banalidades, tributos que os servos pagavam por utilizar os equipamentos do senhor, como o forno, os moinhos e entre outros. Porém, os tributos pagos pelos camponeses aos nobres não estavam ligados somente à produção agrícola. Eles permeavam todo o universo social medieval. Quando havia um casamento entre camponeses de diferentes senhores, o camponês pagava uma taxa de formirage para o proprietário de sua esposa. A mão morta era outro encargo tributário de obrigação dos servos. A taxa era paga pelos familiares do servo que havia falecido, para que eles continuassem ocupando as terras do senhor. Além disso, uma parte da produção era destinada à igreja no dízimo. Suzerania e vassalagem. No feudalismo, as relações políticas entre nobres eram baseadas nos princípios da suzerania e da vassalagem, no qual um nobre doava terras a outro nobre, em troca de proteção, fidelidade e favores, às vezes militares. O rei, geralmente, era o suzerano com mais poder na Idade Média, sendo que seus vassalos eram, principalmente, senhores feudais e cavaleiros. Estes senhores feudais e cavaleiros também possuíam vassalos, formando, na Idade Média, extensos laços de vassalagem. A cerimônia que os vinculava no ato da transmissão do feudo constituía-se em 2 momentos: a homenagem, onde o vassalo se ajoelhava diante do suzerano, colocava sua mão na dele e prometia ser-lhe leal e servi-lo na guerra, e a investidura, ato de transmissão de feudo ao vassalo. A política do feudalismo estava todo concentrado nas mãos dos senhores feudais, uma vez que eles eram responsáveis pela formação de exércitos particulares, a construção dos castelos fortificados, a divisão dos trabalhadores agrícolas, além de terem privilégios como a isenção fiscal e jurídica. Ao constatarmos a descentralização política proveniente da existência de vários senhores feudais, não podemos afirmar que a figura do rei foi banida nesta época. Durante o feudalismo, o rei tinha funções de natureza militar. Com os poderes a ele atribuídos, o rei feudal mobilizava os exércitos de diferentes feudos caso fosse necessário lutar contra algum tipo de invasão ou ameaça aos domínios feudais. A economia no feudalismo era destinada ao consumo local, portanto as atividades comerciais eram praticamente inexistentes, sendo a agricultura principal a atividade subsistente econômica. A quantidade de produtos era o suficiente quando sobrava e ia para as mãos dos senhores feudais. Não havia troca de moedas. As trocas que ocorriam eram feitas com produtos e serviços, não com ouro e prata. Além disso, a produção de alimentos era para o consumo dos próprios feudos e era autossuficiente, ou seja, produziam os próprios produtos, não sendo necessário recorrer a outros produtores. Crise e queda do feudalismo. No século X, o feudalismo atingiu o seu auge, tornando-se uma forma de organização vigente em boa parte do continente europeu. A queda do feudalismo ocorreu nos últimos períodos da Idade Média, chamado de Baixa Idade Média, nos séculos XI e XV. A crise do sistema feudal começou a surgir a partir do aumento demográfico e consequente maior ocupação de áreas agricultáveis, levando ao esgotamento e saturação das terras disponíveis. Com o aumento da natalidade, havia pouco espaço e pouco recurso para as demandas de tantas pessoas. Com as cruzadas organizadas pela Igreja, ocorreu uma expansão ainda maior do comércio na Europa. Assim, as cidades passam a absorver os servos que saíram do campo para a região urbana e ocorre o renascimento comercial e urbano, dando início ao capitalismo e originando uma nova classe social, a burguesia. O fator que mais contribuiu para o declínio do sistema feudal foi o ressurgimento das cidades e do comércio. Com o ressurgimento das cidades, os camponeses passaram a vender mais produtos e, em troca, conseguir mais dinheiro. Com o dinheiro, alguns puderam comprar a liberdade, outros simplesmente fugiram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Por essa razão, o feudalismo desapareceu por completo
e pôs o fim à Idade Média, e então começa aí a Idade Moderna. Curiosidades. 1. Quase sempre o castelo dos senhores feudais estava no meio das terras. Eram fortificados e alguns eram verdadeiras obras de artes arquitetônicas. 2. Os nobres duelavam para resolver questões pessoais. Foi a igreja que, com a lei, conseguiu impedir que esses acontecimentos continuassem. O pensamento cristão não admitia levar a honra com a morte do outro em um duelo. 3. Apenas os filhos dos nobres tinham direito à educação. Eram ensinados para eles o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerras. Enquanto isso, a maior parte da população era analfabeta e sequer tinha acesso a livros. 4. Quando a aquisição de terras não acontecia por cadência do rei ou por senhores feudais e nem por hereditariedade, era comum que acontecessem através de guerras. 5. Algumas vezes, os motivos dessas guerras eram o fato de pessoas que já eram proprietárias de terras quererem expandir seus territórios. 6. Os nobres costumavam resolver suas questões pessoais através de duelos. 7. As mulheres não tinham qualquer direito na sociedade feudal. Não podiam nem mesmo escolher com quem e quando se casar. 8. O feudalismo predominou na Europa durante toda a Idade Média. Nesse período, os hábitos de higiene eram tão precários que doenças como a peste negra se alastraram rapidamente, quase dizimando o continente europeu.